São Paulo, 1928. A cidade fervilha com o ritmo acelerado da modernização, o burburinho dos imigrantes recém-chegados buscando uma nova vida, uma história sombria se desenrolava, um segredo guardado a 7 chaves dentro de uma mala silenciosa. Um crime que chocaria o Brasil e ficaria marcado na memória coletiva como um dos mais macabros da nossa história criminal, o crime da mala. A descoberta, por si só, já era perturbadora. Imagine a cena. Policiais se deparando com uma mala abandonada perto da Estação da Luz, exalando um odor nauseabundo. Dentro, o corpo de uma mulher brutalmente assassinada. Aquele silêncio da mala contrastava com o clamor que a descoberta provocaria, um clamor por justiça que ecoaria por toda a cidade e além. A primeira impressão: horror, perplexidade e a certeza de que aquele era apenas o começo de um caso complexo e perturbador. Para entendermos a dimensão desse crime, precisamos mergulhar no contexto da época. São Paulo vivia um período de intensa transformação, marcada por um grande fluxo de imigrantes, principalmente italianos, em busca de oportunidades. Giuseppe Pistone, o principal suspeito, era um desses imigrantes. Ele e sua esposa, Maria Fé, faziam parte dessa onda migratória que contribuiu para moldar a identidade da cidade, mas também trouxe consigo seus próprios conflitos e tensões. A vida na metrópole, para muitos, era uma luta constante pela sobrevivência, um caldeirão de sonhos e desesperanças. E como se a brutalidade do crime não fosse suficiente para incendiar os ânimos, a imprensa da época, com seu estilo sensacionalista, transformou o caso em um verdadeiro espetáculo público. Cada detalhe, cada pista, cada boato era amplificado e disseminado pelos jornais, alimentando a curiosidade mórbida da população. A cobertura jornalística, muitas vezes irresponsável, contribuiu para criar uma atmosfera de histeria coletiva e influenciou diretamente a opinião pública, tornando o julgamento de Pistone um evento ainda mais dramático. A mala silenciosa deixou de ser apenas um objeto e se transformou em um símbolo, uma representação macabra da violência e dos segredos que se escondiam sob a superfície da sociedade paulistana. E é justamente sobre a complexa relação entre Giuseppe e Maria que vamos falar a seguir. Giuseppe e Maria, dois nomes que, a princípio, representariam apenas mais um casal entre tantos que chegavam a São Paulo em busca de uma vida melhor. Mas, como sabemos, essa história terminou de forma trágica, manchada por sangue e envolta em mistério. Quem eram, de fato, essas duas figuras que protagonizaram um dos crimes mais emblemáticos do Brasil? Giuseppe Pistone, imigrante italiano, era descrito como um homem charmoso, porém com um temperamento volátil. Um homem de contrastes, capaz de encantar e assustar na mesma medida. Já Maria Fé, também italiana, era vista como uma mulher discreta, trabalhadora, que buscava construir uma vida estável ao lado do marido na nova terra. Duas personalidades distintas, unidas por um destino que os levaria a um desfecho brutal. Imaginem a jornada desses dois, deixando para trás a Itália, enfrentando o desconhecido em uma terra distante, com a esperança de um futuro promissor. Que sonhos eles carregavam em suas bagagens? Que desafios encontraram pelo caminho? A dinâmica do relacionamento entre Giuseppe e Maria, segundo relatos da época, era marcada por intensos conflitos. Testemunhas afirmavam que o ciúme doentio de Giuseppe era o principal combustível das brigas constantes do casal. Sussurros sobre possessividade e problemas financeiros também circulavam entre os vizinhos, pintando um quadro sombrio da vida dois. Imagine a tensão constante, o medo que se instalava no olhar de Maria, a fúria crescente de Giuseppe. A atmosfera carregada, prenúncio de uma tragédia iminente. É realmente perturbador pensar como essas tensões domésticas, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, podem culminar em um ato tão extremo de violência. Exatamente. E as vozes da época, os relatos de vizinhos, amigos e familiares ajudam a reconstruir esse quebra-cabeça macabro. Alguns descreviam Giuseppe como um homem controlador, obcecado pela esposa. Outros falavam da tristeza silenciosa de Maria presa em um relacionamento sufocante. Esses testemunhos, fragmentos de memórias, nos permitem vislumbrar o drama que se desenrolava por trás das paredes da casa do casal, um drama que culminaria no assassinato brutal de Maria e na tentativa desesperada de Giuseppe de ocultar seu corpo em uma mala, um ato que selaria para sempre o destino de ambos e chocaria a sociedade paulistana. Agora, vamos adentrar a cena do crime, buscando as pistas deixadas para trás e tentando reconstruir o que aconteceu naquela fatídica noite. O apartamento do casal Pistone, localizado no bairro da Luz, era um espaço modesto, típico das moradias da época. Paredes desgastadas,
móveis simples, uma atmosfera que contrastava fortemente com a violência que ali havia ocorrido. A cena do crime, registrada pelos peritos da época, revelava uma luta, uma tentativa desesperada de Maria Fé de se defender. Móveis revirados, objetos quebrados, marcas de sangue pelo chão, tudo indicava a brutalidade do ataque. Imagine a tarefa árdua dos investigadores, tentando decifrar as pistas silenciosas deixadas para trás, reconstruindo os últimos momentos de Maria Fé naquele cenário de caos. A mala, peça central dessa tragédia, era de couro marrom, de tamanho médio, comum para viagens curtas. E o estado, porém, estava longe do comum. Manchada de sangue, com a fechadura forçada, ela carregava em si o peso de um segredo terrível. A escolha da mala como instrumento para ocultar o corpo de Maria Fé revela não apenas a frieza de Giuseppe Pistone, mas também a sua tentativa desesperada de se livrar das evidências, de apagar os vestígios do seu crime. A mala, um objeto cotidiano, transformou-se em um símbolo macabro dessa história. O corpo de Maria Fé, encontrado dentro da mala, apresentava sinais de violência extrema. Contusões, ferimentos. A perícia da época, embora limitada pelos recursos da época, conseguiu determinar a causa da morte, asfixia. Imagine o impacto daquela descoberta, a confirmação da brutalidade do crime, a dor e a revolta que se espalharam pela cidade. Os primeiros passos da perícia, cruciais para a resolução do caso, foram dados com as ferramentas disponíveis na época. A coleta de impressões digitais, ainda rudimentar, a análise das manchas de sangue, a busca por testemunhas. Cada detalhe, por menor que fosse, era minuciosamente examinado. Os investigadores, com sua dedicação e persistência, começavam a tecer a teia de evidências que levaria à captura do assassino. A ciência forense, ainda em seus primórdios, desempenhava um papel fundamental na busca pela verdade. A mala, o apartamento, o corpo, cada peça desse quebra-cabeça macabro começava a se encaixar, apontando para a culpa de Giuseppe Pistone. E é justamente sobre a fuga e a captura desse criminoso que vamos falar a seguir. Após o crime brutal, Giuseppe Pistone, dando-se conta da magnitude do que havia feito, iniciou uma fuga desesperada, uma tentativa de desaparecer no caos da metrópole. Mas para onde um homem com um segredo tão terrível poderia fugir? Qual seria sua rota de escape? Em uma cidade que aos poucos se fechava ao seu redor? Stone, em sua tentativa de escapar da justiça, planejou uma rota que o levasse para longe de São Paulo, rumo ao interior do estado. Sua intenção era desaparecer, confundir-se entre os rostos anônimos, tornar-se mais um na multidão. No entanto, as autoridades, pressionadas pela comoção pública e pela cobertura implacável da imprensa, já estavam no seu encalço, reconstruindo seus passos, fechando o cerco. Imagine a angústia daqueles dias, a pressão da perseguição, o medo constante de ser descoberto. As autoridades, utilizando as técnicas de investigação disponíveis na época, conseguiram rastrear os movimentos de Pistone. Testemunhas oculares, informantes e a análise minuciosa das pistas deixadas para trás, como bilhetes de trem e cartas, foram fundamentais para reconstituir sua trajetória. A cada pista encontrada, a cada informação confirmada, a rede se fechava, aproximando-se inexoravelmente do fugitivo. A fuga de Pistone, inicialmente promissora, transformava-se em um beco sem saída. A prisão de Giuseppe Pistone ocorreu em uma pequena cidade do interior paulista dias após o crime. Exausto, acuado, sem ter para onde fugir, ele foi capturado sem oferecer resistência. Suas primeiras declarações, confusas e contraditórias, revelavam o desespero de um homem que via seu mundo desmoronar. Imagine o alívio das autoridades, a sensação de dever cumprido, a certeza de que a justiça, embora lenta, começava a ser feita. A notícia da prisão de Pistone se espalhou como um rastilho de pólvora por São Paulo. A população, que acompanhava o caso com avidez, explodiu em uma mistura de alívio e indignação. A sede por justiça era palpável, e a prisão do assassino, embora representasse um passo importante, não era suficiente para aplacar a fúria coletiva. Jornais estampavam a foto de Pistone em suas capas, alimentando o clamor popular por um julgamento exemplar. O crime da mala, longe de ser esquecido, transformava-se em um símbolo da luta contra a impunidade. É impressionante como esse caso, mesmo ocorrido há quase um século, ainda ressoar com tanta força. A busca por justiça, a indignação diante da violência, são sentimentos que transcendem o tempo. Sem dúvida, e a repercussão da prisão de Pistone demonstra isso com clareza. A sociedade paulistana, dilacerada pelo crime brutal, exigia respostas, exigia que a justiça fosse feita. A captura do assassino era apenas o primeiro passo de um longo processo, um processo que culminaria em um julgamento histórico, um marco na justiça brasileira. E é justamente sobre esse julgamento,
sobre os seus desdobramentos e o seu impacto na sociedade da época, que vamos falar a seguir. Julgamento de Giuseppe Pistone, acusado do assassinato brutal de sua esposa, Maria Fé, transformou-se em um dos eventos mais midiáticos da época. A imprensa, ávida por detalhes escabrosos e sensacionalistas, transformou o tribunal em um palco e Pistone, o protagonista de um drama real que cativava e horrorizava a população. Jornais e revistas publicavam relatos diários das sessões, descrevendo as emoções, os depoimentos, as estratégias da defesa e da acusação, influenciando diretamente a opinião pública e criando uma atmosfera de expectativa e tensão em torno do caso. Imagine a cena. O tribunal lotado, o público ávido por justiça, os fotógrafos registrando cada detalhe, cada expressão do réu. A cobertura jornalística, embora muitas vezes irresponsável e sensacionalista, desempenhou um papel crucial na construção da narrativa do crime, transformando o julgamento de Pistone em um espetáculo público. A mala, símbolo macabro do crime, estava presente não apenas no tribunal, mas também nas manchetes dos jornais, nas conversas nas ruas, no imaginário coletivo. É impressionante como a mídia, mesmo naquela época, já exercia um poder tão grande sobre a opinião pública. Sim, e no caso de Pistone, essa influência foi decisiva. A defesa, liderada por advogados experientes, buscou construir a imagem de um homem desesperado, vítima das circunstâncias, e argumentava que o crime havia sido cometido em um momento de descontrole emocional, motivado pelo ciúme doentio que sentia pela esposa. Por outro lado, a acusação, implacável, apresentava provas contundentes da premeditação e da brutalidade do assassinato, reconstruindo passo a passo a sequência de eventos que culminaram na morte de Maria Fé. O embate entre a defesa e a acusação, retratado em detalhes pela imprensa, mantinha a população em suspense, dividida entre a compaixão e a indignação. Entre as testemunhas-chave que depuseram no julgamento, destacaram-se vizinhos do casal, que relataram as constantes brigas e o comportamento possessivo de Pistone em relação a Maria Fé. Amigos e familiares também prestaram depoimentos emocionados, descrevendo a personalidade da vítima, sua gentileza, sua alegria de viver e o sofrimento que enfrentava no relacionamento conturbado com o marido. Cada testemunho, cada palavra, cada lágrima derramada no tribunal contribuía para a construção de um retrato complexo e trágico da vida do casal e reforçava a convicção da culpa de Pistone. Após dias de julgamento, de tensões e reviravoltas, o veredito finalmente foi anunciado culpado. Giuseppe Pistone foi condenado a uma pena severa, um marco na jurisprudência brasileira da época que refletia a gravidade do crime e a pressão da opinião pública. A sentença, recebida com aplausos por parte da população presente no tribunal, representou uma vitória para a justiça, um sinal de que a violência contra a mulher não seria tolerada. O crime da mala, com seu desfecho trágico e impactante, deixou uma marca profunda na sociedade brasileira e contribuiu para a discussão sobre temas como violência doméstica, o papel da imprensa e a busca por uma justiça mais eficaz. Como esse crime bárbaro repercutiu na cultura popular? Isso é o que veremos a seguir. O crime da mala, com sua trama carregada de mistério, violência e drama, transcendeu os limites dos tribunais e das páginas dos jornais, infiltrando-se na cultura popular brasileira. A história macabra de Giuseppe e Maria Fé tornou-se tema de diversas produções artísticas, que buscam retratar, analisar e interpretar os eventos que chocaram a sociedade paulistana em 1928. De peças teatrais a obras literárias, passando pelo cinema e pela televisão, o caso continua a fascinar e a instigar a imaginação do público, gerando debates e reflexões sobre a natureza humana e os aspectos mais sombrios da nossa sociedade. Diversas obras teatrais utilizaram o crime da mala como inspiração, explorando não apenas os fatos, mas também os aspectos psicológicos dos personagens envolvidos. A atmosfera densa e carregada de mistério do caso se adapta perfeitamente aos palcos, permitindo que atores e diretores explorem as nuances da tragédia, dando voz aos personagens silenciados pela história. Em algumas dessas peças, a ênfase recai sobre o julgamento de Pistone, recriando o clima de tensão e a pressão da opinião pública. Outras produções optam por explorar a intimidade do casal, as motivações que levaram ao crime e as consequências devastadoras da violência doméstica. A literatura também não ficou imune ao fascínio exercido pelo crime da mala. Romances, contos e ensaios se debruçaram sobre o caso, buscando não apenas reconstituir os fatos,
mas também interpretá-los à luz do contexto social e cultural da época. Algumas obras ficcionalizam a história, criando personagens e situações que dialogam com a realidade do crime, enquanto outras se aprofundam na investigação policial, na busca por pistas e na construção das provas que levaram à condenação de Pistone. Livros como A Mala de Pistone, de Marcus Hay, e O Crime da Mala 1928, de Percival de Souza, são exemplos de como a literatura pode contribuir para a compreensão desse caso emblemático. É interessante como a arte, em suas diversas manifestações, pode nos ajudar a entender melhor esses eventos históricos, não é mesmo? Com certeza. E não podemos esquecer do cinema e da televisão, que também exploraram o crime da mala em documentários e séries. Essas produções audiovisuais, com seu poder de alcance e impacto, têm a capacidade de trazer o caso para um público ainda maior, revivando o debate e estimulando a reflexão sobre a violência e a impunidade. Documentários como O Crime da Mala Mistério e Sensações em São Paulo investigam os detalhes do caso, apresentando entrevistas com historiadores, peritos e descendentes das pessoas envolvidas. Já as séries de ficção, como A Mala, inspiram-se no crime para criar narrativas complexas e envolventes que exploram as motivações dos personagens e os desdobramentos da tragédia. Mas o que explica esse fascínio duradouro pelo macabro, pela violência e pelos crimes reais, porque histórias como a do crime da mala continuam a atrair a atenção do público, mesmo quase um século depois? Parte da resposta reside na psicologia humana, na nossa necessidade de compreender o comportamento humano, mesmo em seus aspectos mais sombrios. O estudo de crimes reais nos permite explorar os limites da nossa própria natureza, questionar nossos valores e confrontar nossos medos mais profundos. Além disso, o suspense, o mistério e a busca por justiça são elementos inerentes a esses casos, que prendem a atenção do público e nos fazem questionar como algo assim podia acontecer. O Crime da Mala, além de seu apelo sensacionalista, também serve como um espelho da sociedade da época, refletindo as contradições e os desafios de um período marcado por intensas transformações sociais e culturais. A violência doméstica, o machismo e a condição feminina são temas que emergem com força da narrativa do crime, revelando a fragilidade da vida das mulheres em uma sociedade patriarcal e desigual. A história de Maria Fé, silenciada pela violência do marido, torna-se um símbolo da luta contra a opressão e a discriminação e nos lembra da importância de combater a violência de gênero em todas as suas formas. O Crime da Mala, portanto, não é apenas um caso isolado de violência doméstica. É um reflexo de uma época, um alerta para os perigos da intolerância e da desigualdade e um lembrete da importância da justiça e da busca por uma sociedade mais justa e igualitária. E que outras marcas esse crime deixou para a posteridade? Quais os seus legados e mistérios remanescentes? O Crime da Mala, apesar de ter ocorrido há quase um século, deixou um legado complexo e duradouro. Para além do horror imediato e da comoção popular, o caso suscitou debates importantes e impulsionou mudanças significativas, principalmente no que diz respeito à percepção e ao tratamento da violência doméstica. Mas também deixou para trás uma série de perguntas sem resposta, lacunas na investigação e teorias alternativas que, até hoje, alimentam o mistério em torno do crime. Vamos começar analisando o impacto do caso na legislação. É importante lembrar que, na década de 1920, a violência contra a mulher não era tratada com a mesma seriedade que hoje. A legislação da época era omissa em relação à violência doméstica e os crimes passionais, como eram frequentemente chamados, recebiam penas brandas. O Crime da Mala, com sua brutalidade e repercussão midiática, ajudou a colocar em evidência a necessidade de leis mais rigorosas para proteger as mulheres. Embora não tenha havido uma mudança legislativa imediata, o caso contribuiu para a conscientização da sociedade sobre a gravidade da violência doméstica e plantou as sementes para futuras reformas no Código Penal. A discussão sobre a necessidade de criminalizar a violência doméstica ganhou força a partir daí, culminando, décadas depois, na promulgação de leis específicas para combater esse tipo de crime. É realmente triste pensar como a violência contra a mulher era naturalizada naquela época. Sim, e o Crime da Mala foi um marco nesse processo de mudança de mentalidade. Apesar dos avanços, sabemos que a luta contra a violência doméstica ainda continua. Mas, voltando ao caso, além do impacto na legislação, existem perguntas sem resposta, lacunas na investigação que persistem até os dias de hoje. Apesar da condenação de Giuseppe Pistone, alguns detalhes do crime nunca foram totalmente esclarecidos. Por exemplo, ainda existem dúvidas sobre a dinâmica exata do assassinato. Como Maria Fé foi morta? Houve luta? Pistone agiu sozinho ou teve ajuda de alguém? São perguntas que, mesmo após décadas de investigação,
permanecem sem resposta definitiva. A limitação das técnicas de investigação da época contribuiu para a existência dessas lacunas, alimentando as especulações e os mistérios que envolvem o caso. E onde as respostas oficiais falham, as teorias e especulações prosperam. Ao longo dos anos, diversas hipóteses alternativas sobre o crime e suas motivações foram levantadas. Algumas teorias sugerem a existência de um terceiro envolvido no assassinato, um cúmplice que teria ajudado Pistone a ocultar o corpo. Outras apontam para a possibilidade de um crime passional motivado por ciúmes, enquanto outras levantam a hipótese de que Maria Fé teria descoberto algum segredo comprometedor de Pistone, o que teria levado ao assassinato. A falta de respostas definitivas cria um terreno fértil para a imaginação e as teorias alternativas, mesmo sem comprovação, contribuem para manter vivo o interesse pelo crime da mala, transformando-o em uma espécie de lenda urbana, repleta de mistérios e especulações. Mas qual o verdadeiro legado desse crime que chocou o Brasil? Como ele se consolidou na memória coletiva e quais as lições que podemos tirar dele para os dias de hoje? O crime da mala, como vimos, foi muito mais do que um caso isolado de violência doméstica. Ele se tornou um símbolo, uma representação brutal de uma época e um marco na história criminal brasileira. A brutalidade do assassinato de Maria Fé, a tentativa desesperada de Giuseppe Pistone de ocultar o corpo, a cobertura sensacionalista da imprensa, o julgamento midiático, todos esses elementos contribuíram para que o caso se enraizasse na memória coletiva, tornando-se um objeto de estudo, de fascínio e de reflexão até os dias de hoje. O crime da mala nos permite vislumbrar não apenas os horrores da violência doméstica, mas também a evolução da investigação criminal, a influência da mídia na opinião pública e as complexas relações de poder que permeiam a sociedade. De 1928 aos dias de hoje, a investigação criminal passou por transformações profundas. As técnicas rudimentares de coleta de provas da época, como a análise de impressões digitais ainda em seus primórdios, cederam lugar a métodos científicos avançados, como o exame de DNA, a análise balística e a reconstrução da cena do crime em 3D. A perícia, que no caso da mala desempenhou um papel fundamental, mas limitado pelos recursos disponíveis, hoje conta com tecnologias sofisticadas e uma equipe de profissionais altamente especializados, capazes de desvendar os crimes mais complexos e buscar a justiça com maior precisão e eficácia. O crime da mala, nesse sentido, serve como um ponto de partida para refletirmos sobre os avanços conquistados na área da investigação criminal e a importância da ciência na busca pela verdade. É realmente impressionante como a ciência e a tecnologia transformaram a investigação criminal ao longo do tempo. Sem dúvida, esses avanços, embora não possam apagar as tragédias do passado, nos oferecem a esperança de um futuro com mais justiça e menos impunidade. O crime da mala, com toda a sua carga de dor e violência, nos deixa uma importante lição. A busca por justiça é um processo contínuo que exige vigilância, dedicação e o compromisso de toda a sociedade. A violência, em todas as suas formas, não pode ser tolerada ou silenciada. É preciso que continuemos a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, onde a vida humana seja valorizada e os direitos de todos sejam respeitados. Que a história de Maria Fé não seja esquecida, mas sim que sirva de alerta e inspiração para a construção de um mundo melhor, livre da violência e da opressão. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Inscreva-se no Inquérito Oculto para não perder os próximos mistérios.